A chuva caía fina e insistente sobre a Avenida Santos Dumont, transformando o asfalto num espelho tremido de luzes amareladas. Clara segurava o capuz da jaqueta com uma mão e apertava a mochila de desenhos contra o peito com a outra. Tinha 16 anos, olhos atentos que captavam detalhes que outros ignoravam e um coração que não sabia desviar de injustiças. Voltava da oficina de artes quando viu. No ponto de ônibus, debaixo da marquise que mal protegia da chuva, duas figuras encolhidas, um casal de idosos. A mulher tinha um lenço molhado na cabeça, o cabelo grisalho grudado nas têmporas. O homem segurava uma mala velha com o zíper arrebentado, as mãos trêmulas entrelaçadas como se fossem a última coisa que ainda podiam segurar no mundo. Ao lado deles, uma sacola plástica rasgada. Dentro, roupas encharcadas e alguns papéis amassados. Clara desceu do ônibus no ponto seguinte e voltou correndo. A chuva batia no rosto, mas ela não ligava. Algo naqueles dois corpos curvados, naquelas mãos entrelaçadas, fazia seu peito apertar. — Vocês estão bem? Perguntou, a voz clara cortando o barulho da chuva. A mulher levantou os olhos. Eram olhos fundos, cansados, mas que ainda tinham um brilho de surpresa. Como se não esperasse que alguém parasse. — Nosso filho, a voz dela falhou. Nosso filho nos deixou aqui. Disse que ia resolver algumas coisas e voltava. Faz 3 horas. O homem engoliu seco, como se as palavras doessem ao sair. Ele disse que a casa era da namorada dele agora, que a gente não podia mais ficar. Clara sentiu algo se revirar no estômago. Não era pena, era raiva. Raiva do tipo que vem quando você vê alguém sendo tratado como lixo. — Qual o nome de vocês? — Antônio, disse o homem, a voz baixa. — E ela é Marieta. — Eu sou Clara, e vocês vão comigo. A casa de Clara era pequena, térrea, numa rua de bairro onde todo mundo conhecia todo mundo. Morava com a mãe, Ana, que trabalhava em turnos no posto de saúde, e a irmã mais nova, Júlia, de 8 anos. Quando Clara apareceu na porta com Antônio e Marieta encharcados, Ana hesitou, não por falta de coração, por medo do que não conhecia. Mas quando viu os olhos do casal, aquele olhar de quem já desistiu de esperar bondade, ela simplesmente abriu a porta. — Entrem, vou fazer chá. Clara levou o casal até o pequeno sofá da sala, ofereceu cobertores secos que cheiavam a amaciante. Júlia, curiosa, trouxe biscoitos numa tigela. Antônio pegou um e começou a chorar baixinho, como se aquele gesto simples fosse demais para aguentar. Marieta apertava a mala velha contra o peito. — Posso guardar isso no quarto para a senhora? — ofereceu Clara, estendendo a mão. Marieta hesitou, mas entregou. A mala estava pesada, encharcada. Clara a levou para o quarto e, ao colocá-la no chão, o zíper arrebentado cedeu. Papéis caíram. Clara ia juntar quando viu. Um recibo bancário, transferência de R$ 89.000. Nome do beneficiário, Rodrigo Mendes Ferreira. Data, 2 semanas atrás. Clara pegou outro papel. Contrato de compra e venda de imóvel. Vendedor, Antônio Ferreira. Comprador, uma imobiliária. Assinatura no campo do vendedor. Uma letra firme, decidida. Nada parecida com a mão trêmula que segurava a mala. O coração de Clara disparou. Ela voltou à sala com os papéis nas mãos. Ana estava servindo chá. Antônio tomava pequenos goles, as mãos ainda tremendo. — Seu Antônio, Clara sentou uma beirada da poltrona, os papéis dobrados no colo. — O senhor vendeu sua casa? Antônio franziu a testa, confuso. — Vender? Não, a casa era nossa. Moramos lá 40 anos. Nosso filho disse que ia ajudar com a papelada, que a gente ia morar com ele. Clara desdobrou o contrato e mostrou. — Esse é o senhor? Antônio pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas. Pararam na assinatura. Ele ficou pálido. — Isso não sou eu que assinei. Marieta cobriu a boca com a mão. — Rodrigo! A voz dela era um sussurro quebrado. — Rodrigo vendeu nossa casa? Clara olhou para Ana. A mãe tinha os olhos arregalados, a xícara de chá parada no ar. — Ele falsificou a assinatura de vocês, disse Clara, devagar, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar.
Vendeu a casa. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Antônio começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de quem acabou de entender que foi traído por quem mais amava. Clara sentiu as próprias mãos tremerem, mas dentro dela crescia algo mais forte que medo. Era determinação. A gente vai consertar isso, disse ela, a voz firme. Eu prometo. Se você está emocionado até aqui, deixe um like. E fica até o final, porque o que Clara fez vai te surpreender. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo. Tinha uma lista mental do que precisava fazer. Ir à delegacia, falar com uma advogada, encontrar Rodrigo. Ana tinha plantão no posto e não podia faltar. Júlia ficou com a vizinha. Clara saiu com Antônio e Marieta de ônibus, os papéis dentro de uma pasta plástica que Júlia tinha decorado com adesivos de borboletas. A delegacia cheirava a café velho e mofo. O delegado, um homem de barba grisalha e olhos cansados, ouviu a história com atenção, pegou os documentos, analisou. Falsificação de assinatura, apropriação indébita, abandono de incapaz. Ele foi listando, como quem lê ingredientes numa receita. Isso dá cadeia, mas vou precisar de perícia grafotécnica para confirmar que a assinatura é falsa. Quanto tempo isso demora? Perguntou Clara. Umas 2 semanas, no mínimo. Marieta começou a chorar baixinho. Antônio apertou a mão dela. Clara não se abalou. Sabia que o sistema era lento, mas ela não. E se a gente encontrar o filho deles antes? Perguntou. Se ele confessar. O delegado ergueu as sobrancelhas. Aí facilita. Mas não façam besteira. Se localizarem, me avisem. Não confrontem sozinhos. Clara sentiu, mas já tinha um plano. Saindo da delegacia, Clara ligou para a tia Paula, irmã de Ana, que trabalhava num escritório de advocacia no centro. Explicou tudo. 20 minutos depois, estavam no escritório. Doutora Mariana, uma advogada jovem de óculos redondos e cabelo preso num coque, ouviu tudo e bateu o punho na mesa. Isso é estelionato clássico, e pior, contra os próprios pais. Ela olhou para Clara com respeito. Você fez certo em trazer eles aqui. O que a gente pode fazer agora? Clara estava sentada na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas. Primeiro, pedir bloqueio das contas do Rodrigo. Segundo, entrar com ação de anulação da venda, alegando vício de consentimento. Terceiro, representação criminal. E quarto, Mariana sorriu de um jeito que misturava ternura e ferocidade. A gente vai atrás desse filho da mãe. Descobrir onde Rodrigo estava foi mais fácil do que Clara imaginou. Marieta lembrou que ele tinha uma namorada, a Jéssica. Morava num apartamento na Zona Sul. Clara encontrou o endereço nas redes sociais. Rodrigo era do tipo que postava foto de churrasco, carro, relógio. Nos posts recentes, foto de uma sala nova. Legenda: conquista nova, glória a Deus, amém forra. Clara sentiu o estômago revirar. A conquista nova era comprada com o dinheiro da casa dos pais. Ela printou tudo, mandou para a doutora Mariana, e então fez algo que nem Ana aprovou, mas que Clara sabia que era necessário. Foi até lá. Clara bateu na porta do apartamento 304 às 3 da tarde de uma quinta-feira. Levou Antônio e Marieta com ela. Também levou a doutora Mariana e avisou o delegado, que mandou 2 policiais de apoio esperando no carro embaixo. Quando a porta se abriu, Rodrigo estava de bermuda e camiseta, chinelo de dedo. Tinha uns 35 anos, barba por fazer, olheiras. Quando viu os pais, ficou branco. Que vocês estão fazendo aqui? Marieta começou a chorar. Antônio baixou a cabeça. Clara deu um passo à frente. A gente veio buscar o que é deles, disse ela, a voz calma, mas firme. Rodrigo olhou para Clara como se acabasse de notar que ela existia. Quem é você? Sou a pessoa que está cuidando dos seus pais desde que você jogou eles na rua. Doutora Mariana entrou na frente, mostrando a carteira da OAB. Rodrigo Mendes Ferreira, sou a advogada do casal. Temos provas de que você falsificou a assinatura deles num contrato de venda de imóvel e se apropriou de R$ 89 mil. Isso configura estelionato e apropriação indébita. A polícia já foi acionada. Você tem 2 opções: colaborar agora ou esperar ser preso.
O rosto de Rodrigo passou por vários tons de vermelho. Eu ia devolver, eu só precisava pagar umas dívidas. Dívidas de quê? Clara apontou para dentro do apartamento. De sofá novo? De TV de 60 polegadas? Rodrigo tentou fechar a porta. Doutora Mariana enfiou o pé. Se você fechar essa porta, eu chamo a polícia agora e você sai daqui algemado. Ou você senta, conversa e a gente tenta resolver isso de forma civilizada. Rodrigo hesitou, olhou para os pais. Antônio estava chorando. Marieta tremia. Ele abriu a porta. Dentro do apartamento, Rodrigo sentou no sofá novo com a cabeça entre as mãos. Clara, Antônio, Marieta e doutora Mariana ficaram de pé. A namorada, Jéssica, apareceu do quarto, confusa. Amor, o que está acontecendo? Pergunta para ele onde ele conseguiu o dinheiro para comprar tudo isso, disse Clara, apontando para os móveis. Jéssica empalideceu. Você disse que era herança. Era, murmurou Rodrigo. Herança que eu antecipei. Doutora Mariana tirou uma pasta da bolsa e colocou na mesa de centro. Aqui tem o contrato com a assinatura falsificada. Aqui, o comprovante da transferência. Aqui, prints das suas redes sociais mostrando o que você comprou com o dinheiro dos seus pais. E aqui, ela tirou um papel rosa, a representação criminal que vou protocolar amanhã caso você não colabore. Rodrigo começou a chorar. Eu ferrei tudo. Você roubou da gente, disse Marieta, a voz saindo trêmula, mas clara. Você vendeu a casa onde a gente te criou, onde você nasceu. Eu ia devolver, eu juro que ia devolver. Quando? A voz de Clara cortou como lâmina. Quando eles morressem de frio na rua. O silêncio pesou. Doutora Mariana sentou na poltrona, cruzou as pernas. Vamos fazer o seguinte. Você tem 48 horas para devolver pelo menos metade desse dinheiro. A gente entra com ação para anular a venda da casa. Se você colaborar, a gente tenta um acordo. Se não colaborar, você vai preso. Simples assim. Rodrigo levantou os olhos vermelhos. E se eu não tiver o dinheiro todo? Vende essa TV, vende esse sofá, vende o carro. Clara apontou para a garagem. Você vendeu a casa dos seus pais, agora você vende o que é seu. Rodrigo devolveu R$35 mil em 3 dias. Vendeu o carro, o sofá, a TV, ficou numa sala vazia com a namorada, que terminou com ele quando soube a verdade. Doutora Mariana entrou com a ação de anulação da venda por vício de consentimento e falsificação de assinatura. A perícia grafotécnica confirmou, a assinatura não era de Antônio. A juíza concedeu liminar bloqueando a efetivação da venda. A imobiliária, ao saber do golpe, desistiu do negócio. A casa voltou para Antônio e Marieta. Mas estava vazia. Rodrigo tinha vendido os móveis também. Foi aí que Clara fez algo que ninguém esperava. Numa tarde de sábado, Clara postou um vídeo no TikTok. Ela nunca tinha feito isso antes, mas achou que precisava tentar. No vídeo, filmado no quintal de casa, Clara contou a história. Falou dos pais sendo enganados pelo filho. Falou do roubo. Falou da casa vazia. E terminou com um pedido. Se você tem um móvel que não usa mais, uma cama velha, uma geladeira que ainda funciona, a gente aceita a doação. Não precisa ser novo, só precisa ter amor. O vídeo viralizou. Em 24 horas, 2 milhões de visualizações. Em 48 horas, ofertas de doação de 15 estados. Em uma semana, a casa de Antônio e Marieta estava mobiliada de novo. Cama, geladeira, fogão, sofá, mesa, cadeiras, roupas, cobertores, panelas. Gente mandava dinheiro pelo Pix. Uma loja de materiais de construção doou tinta para pintar a casa. Um grupo de pedreiros voluntários reformou o banheiro. Clara organizou tudo, fez planilhas, agendou entregas, coordenou voluntários. E numa manhã de domingo, 2 meses depois daquela chuva no ponto de ônibus, Antônio e Marieta entraram de novo na casa onde tinham morado por 40 anos. A sala estava cheia de gente, vizinhos antigos, voluntários, a equipe da advogada, o delegado, Ana, Júlia, Clara. Antônio parou no meio da sala, olhou em volta e começou a chorar. Marieta apertou a mão dele e então olhou para Clara. Como a gente agradece uma coisa dessas?
Clara sorriu. Aquele sorriso dela que tinha algo de antigo e sábio, apesar dos 16 anos. Não precisa agradecer, só cuida bem daqui. E se um dia vocês virem alguém jogado na chuva, para. Rodrigo foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por estelionato. Também foi obrigado a devolver o restante do dinheiro em parcelas. Fez acordo de prestação de serviços comunitários. 6 meses depois, pediu para visitar os pais. Antônio e Marieta aceitaram. Não foi um perdão instantâneo, foi um começo lento, dolorido, mas honesto. Clara continuou estudando, terminou o ensino médio, entrou num curso técnico de assistência social. Queria trabalhar ajudando pessoas como Antônio e Marieta. O vídeo dela inspirou outras pessoas. Uma ONG foi criada no bairro para acolher idosos em situação de vulnerabilidade. Levou o nome de Projeto Clara. Ela ficou com vergonha quando soube, mas aceitou ser madrinha. 3 anos depois, numa noite de chuva fina como aquela primeira, Clara voltava para casa de ônibus. Viu uma figura no ponto. Uma mulher sozinha, molhada, segurando uma criança pequena no colo. Clara desceu no ponto seguinte e voltou correndo, porque tinha aprendido que o mundo muda uma pessoa de cada vez, um guarda-chuva de cada vez, um ato de cada vez, e que às vezes tudo que alguém precisa é que você pare e pergunte: você está bem? Se essa história te emocionou, compartilhe. Você pode ser a Clara na vida de alguém. Se inscreva no canal para mais histórias que provam que a bondade ainda existe. E lembra, às vezes, mudar o mundo começa com parar na chuva.